Declaro aberta. Oi. Declaro aberta a 15ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 23ª legislatura da Câmara Municipal de Monte Alegre. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Oi. Boa noite a todos, senhores vereadores, vereadora Marinete, vereadora Cleuda, presidente Madison, a todas as pessoas que estão aqui presentes nesse plenário, as pessoas que nos dão a honra de nos assistir através das redes sociais, todos os funcionários da casa, meu cordial boa noite. Ata da 14ª reunião ordinária do segundo período legislativo da 23ª legislatura da Câmara Municipal de Monte Alegre, Estado do Pará, realizada no dia 22 de setembro de 2025. Aos 22 dias do mês de setembro do ano de 2025, às 19 horas, no prédio da Câmara Municipal, plenário vereador Eduardo Correia, cito a rua Rui Barbosa, número 401, bairro da Cidade Alta, sob a direção do senhor vice-presidente Laurimar Gomes de Souza, que após verificar e constatar ver o número legal de vereadores, declarou aberta a sessão ordinária à luz da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno para que possam fazer o correto e o justo pelo município de Monte Alegre. Essa sessão foi secretariada pelos vereadores Haroldo da Silva Santos, primeiro secretário, e Joanildo Vieira de Abreu, segundo secretário. Vereadores presentes: Aginildo Santos Martins, Cleuda Alves dos Santos, Jair Alves de Oliveira, Jorge Luiz de Andrade Tavares, Lucival Araújo de Lima, Raimundo das Chagas Almeida, Raimundo Vieira da Silva, Robervaldo Machado de Menezes, Wellington Ferreira. Vereadores ausentes: Madison Francisco da Cruz Pereira, Marinete Macedo, de licença para tratar de assuntos particulares, Agenor Santos Martins. Prosseguindo, senhor presidente, pediu ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que após ser lida e discutida foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, pediu ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos expedientes em mesa. 1. Solicitação de licença do vereador Agenor Martins para o dia 22 de setembro de 2025 para tratar de assuntos particulares. 2. Solicitação de licença do vereador Madison Pereira para o dia 22 de setembro de 2025 para tratar de assunto particular. Continuando e não havendo mais expediente a serem lidos, senhor presidente, passou para a primeira parte da ordem do dia, convidando os vereadores a se pronunciarem. Pronunciou-se o vereador de Espinho do Limão, saudou a todos e apresentou requerimento solicitando a implantação do microsistema de água potável nas comunidades de setor 0, setor 1 e quilômetro 15 da PA 254. Destacou que as comunidades mencionadas no requerimento não têm água potável. Pronunciou-se o vereador Arquimimo do Sindipesca, saudou a todos e destacando que visitou algumas comunidades do município e disse que o poder público tem que resolver os muitos problemas de muitas regiões com urgência. Destacando a situação das escolas da costa do Amazonas e que é preciso olhar aqueles moradores com carinho. Apresentou requerimento solicitando a reforma das escolas da comunidade de Bom Jardim, Coeiras, Piapó e Santa Rita, na região da costa do Amazonas. Pronunciou-se o vereador Irmão Val, saudou a todos, destacando que estava visitando a escola da comunidade de Garapé das Pedras e ouvindo as demandas da comunidade escolar, apresentou requerimento solicitando a limpeza e a pintura da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Igarapé das Pedras, zona rural do município de Monte Alegre, Pará. Pronunciou-se o vereador Nildo Paiva, saudou a todos, destacando a visita do secretário estadual de Educação, Ricardo Cefé, juntamente com os deputados estaduais Josué Paiva e João Pingarilho, agradeceu a visita às escolas estaduais do município, onde disse que muitas coisas boas virão para Monte Alegre. Destacando a visita na escola do Murumuru, disse que o secretário Ricardo Cefé garantiu tirar do papel o projeto de construção da escola estadual do Murumuru. Pronunciou-se o vereador Manel Esbagaçado, saudou a todos, destacando o pronunciamento do vereador Jair Paraná na sessão anterior, enfatizou sua felicidade com a notícia, mas lembrou que em 2023 apresentou requerimento solicitando que o município se inscrevesse no novo PAC do governo federal, projeto para solucionar o problema da Vossoroca, do bairro do Pajuçara, e que a notícia dada pelo prefeito mostra que seu trabalho deu resultado. Destacou que a comunidade de Murumuru está há mais de um mês sem ambulância e que irá continuar cobrando retorno para atendimento da comunidade e região.
Pronunciou-se o vereador Jair Paraná, saudou a todos e apresentou o requerimento solicitando providências referentes à irregularidade do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Monte Alegre e ao afastamento ilegal da servidora pelos seguintes fatos e motivos. Destacou que o juiz da comarca de Monte Alegre disse que a entidade sem o registro não é para o mundo jurídico um sindicato e que a solicitação não substitui o registro definitivo. O entendimento judicial reforça a necessidade de apurar repasses feitos pelo município ao sindicato nos últimos 16 anos, bem como a situação dos servidores afastados para o exercício de representação sindical e apresentou uma relação de documentos para que o sindicato apresente no prazo de 10 dias. Solicitou ainda o relatório dos valores pagos à servidorada Simone Cordeiro Pereira de Albuquerque e cópia dos processos que autorizam o afastamento da servidora e repasses ao sindicato. Que a omissão ou negativa do fornecimento das informações será interpretada como desobediência e acarretará a adoção de todas as medidas legais cabíveis para apuração e representação civil, criminal e administrativa. Disse que não entende como os gestores anteriores não perceberam a ilegalidade e continuaram retendo recursos públicos para abastecer os cofres do sindicato. Segundo a informação, soma mais de 3 milhões de reais repassados ao sindicato e que a documentação vai mostrar se a informação procede. Lembrou que foi criada uma CPI para apurar o sumiço de uma caminhonete e que o recurso repassado ao sindicato daria para comprar mais de 15 caminhonetes e que daria para comprar muitas ambulâncias para atender o município e como o sindicato conseguiu enganar a todos por tanto tempo. Destacou que o vereador Odinho também contribuiu com o fato. Mencionou que o sindicato demonstrava estar todo correto. Destacou que conversou com o servidor Erasmo sobre um áudio onde a Adria Simone dizia para que fornecesse o Pix para que fosse feito o pagamento, já que o prefeito não iria mais reter a mensalidade e que perguntou ao servidor se era legal em obrigar o servidor a repassar a uma conta que não é do sindicato e que o servidor levou a Adria a informação e que em grupo de WhatsApp a Adria disse que ele estaria trazendo fofoca. Destacou que tinha uma servidora da casa acompanhando a conversa, que espera que seu requerimento seja aprovado para proceder de forma mais correta. Não havendo mais vereadores se pronunciarem, o senhor presidente passou para a segunda parte da ordem do dia, colocando as matérias em discussão e votação. Colocou-se em discussão e votação o requerimento do vereador Despim do Limão, que foi aprovado por unanimidade. Colocou-se em discussão e votação o requerimento do vereador Irmão Val, que foi aprovado também por unanimidade. Colocou-se em discussão e votação o requerimento do vereador Arquimimo do Sindipeste, que foi aprovado por unanimidade. Colocou-se em discussão e votação o requerimento do vereador Jair Paraná, com a palavra Manuel Esbagaçado, destacando o requerimento do vereador Jair Paraná, enfatizou que quando o vereador apresenta o requerimento e é aprovado por conhecer a realidade de cada pedido e que não pode votar a favor porque não tem conhecimento do conteúdo, e enfatizou que esta Casa de Leis tem que ter cuidado com o que vota e que nunca recebeu uma denúncia de funcionário que o sindicato está errado. Direcionou a fala aos funcionários que o procure para dizer se está sendo prejudicado pelo sindicato e que essa votação é muito séria e disse que os colegas tenham cuidado com o voto. Com a palavra, o vereador Odinho, destacando sua concordância com o pronunciamento do vereador Manuel Bagaçado e lembrando que fazia parte do sindicato e disse que a realidade da falta de registro é igual para muitas instituições, destacando que vários projetos que vão para as comissões para ser feitos pareceres. Disse que tudo o que está sendo pedido no requerimento, o sindicato tem por causa do tempo de história. Que seu voto é a favor para a representação dos documentos, não por dúvida, mas por motivo de esclarecimento. Com a palavra, o vereador Irmão Val destacou que o requerimento traz uma acusação muito séria, concordando com o pronunciamento dos vereadores Haroldinho dos Teclados e Manuel Bagaçado, e cabe ao sindicato ter o direito a se defender. Lembrou que recebeu uma acusação e sem direito de defesa foi denunciado ao Ministério Público, mas a situação vai mais além e que está aqui para dar oportunidade de se defender e espera que o sindicato apresente os documentos solicitados. Com a palavra, o vereador Jair Paraná, mencionando a fala do vereador Manuel Bagaçado, e Haroldinho dos Teclados disse que não está incriminando o sindicato, mas que quer as informações para saber se estão certas e espera voltar para se retratar se for o caso. E que é preciso dar oportunidade para os devidos esclarecimentos, haja vista que foram retidos
dos servidores, quase 3 milhões de reais, que dá para dar para um sindicato, e o que justifica a solicitação são as informações prestadas pelo sindicato. Com a parte, o vereador Manuel Esbagaçado sugeriu que o que deveria ser feito era um pedido de esclarecimento ao sindicato, tendo em vista que o requerimento já está acusando a entidade e querendo tirar a pessoa. Com a palavra, o vereador Jair Paraná afirmou que o juiz afirmou que o sindicato não tem registro e comparou o sindicato a uma criança que não tem registro, que já tem 3 milhões. E que seu requerimento tem uma decisão judicial como base. O requerimento foi aprovado por maioria de votos, votando contra. O requerimento dos vereadores Haroldinho, Cleuda, do Bacabal, Bidódio, Borracheiro, Manuel Bagaçado e Jorginho Tavares. Não havendo mais nada a tratar na presente sessão, senhor presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada, lavrou-se em seguida a presente ata, que após ser lida e discutida e aprovada vai por mim Haroldo da Silva Santos, primeiro secretário assinada, bem como pelo senhor vice-presidente Laurimar Gomes de Souza e pelo segundo secretário vereador Jonildo Vieira de Abreu. Sala das sessões da Câmara Municipal de Monte Alegre, aos 22 dias do mês de setembro do ano de 2025. Senhor presidente, lida a ata. A ata está em discussão. Como ninguém discute, a ata está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovada a ata por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos expedientes em mesa. Senhor presidente, tem aqui a solicitação de licença. Senhor presidente, senhores vereadores, baseado no artigo 11, a linha C do nosso regimento interno, venho respeitosamente solicitar ao nobres pares licença para tratar de assuntos particulares no dia 23 de setembro do ano em curso. Na certeza de contar com apoio e compreensão, registro o voto de apreço e consideração. Atenciosamente, Arquimimo do Sindipesca, vereador do PP. Não havendo mais expedientes a serem lidos, passo para a primeira parte da ordem do dia. Convido os vereadores inscritos a se pronunciarem. Convido para fazer uso da palavra o vereador Despim do Limão. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Cleuda, vereadora Marinete, todos do plenário, também quem nos assiste pela rede sociais, meu cordial boa noite. Senhor presidente, estou aqui hoje simplesmente para agradecer em nome da comunidade Vila Nova, Malvina. Estivemos no mês passado, juntamente com o presidente da comunidade, senhor Noca, e também o vice-presidente, senhor Ivanildo, pedindo melhoria para aquela comunidade. O nobre vereador Irmãoval também tem requerimento nesse sentido. Então, vereador Irmãoval, Vossa Excelência também pediu muita melhoria para aquela comunidade. E hoje fui informado pelo secretário de obras, senhor Renato, que hoje estaria entrando uma máquina naquele ramal lá para fazer a melhoria que a comunidade precisa. Então, estou aqui agradecendo em nome da comunidade, assim como também brevemente vai estar outras regiões sendo atendidas. Muito obrigado, senhor presidente. Convido para fazer uso da palavra a vereadora Marinete Macedo. Senhor presidente, Madison, senhores vereadores, senhora vereadora Cleuda, nossos funcionários e amigos que estão presentes aqui no plenário, e a todos aqueles que nos assistem pela rede social, o nosso boa noite e o nosso abraço. Senhor presidente, eu tenho aqui um requerimento. Eu, Marinete Macedo, na condição de vereadora deste Poder Legislativo, venho requerer à mesa diretora desta Câmara Municipal que, após observância das formalidades regimentais, representada pelo senhor Madison Pereira, apresento o requerimento que seja colocado em pauta para
a discussão e apreciação e votação em plenário, e, se aprovado, que seja enviado um ofício ao senhor prefeito José Alfredo da Silva Age Júnior, para determinar ao Departamento Municipal de Trânsito, DEMUTRAN, a execução do pedido. Requeiro-lhe a manutenção das pinturas das faixas de pedestre desde o município, com a prioridade para aquelas localizadas em frente às escolas, bem como a instalação de redutores de velocidade antes das lombadas em vias de grande circulação. Justificativa. A segurança no trânsito é uma das principais preocupações da população montealegrense, especialmente nas áreas próximas à escola, onde as crianças e adolescentes circulam diariamente. Muitas das faixas de pedestre da cidade encontram-se apagadas ou pouco visíveis, comprometendo a travessia segura da comunidade e da escola e demais cidadãos. Além disso, observa-se que alguns condutores não reduzem a velocidade antes de atingir as lombadas eletrônicas, colocando em risco a vida de pedestres, motoristas. A instalação de redutores de velocidade antes desses equipamentos contribuirá significativamente para diminuir a diminuição de acidente e para a disciplina do tráfego. Iniciativas semelhantes já foram adotadas com sucesso em outros municípios da região, servindo como exemplos positivos de medidas simples e eficazes para que a proteção seja respeitada. A proteção da população seja respeitada. Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres colegas vereadores para a aprovação deste requerimento e que certamente terá benefícios imediatos à segurança de trânsito no município de Monte Alegre. Salas das sessões, Câmara Municipal de Monte Alegre, em 23 de 2025. Marinete, vereadora do MDB. Senhores vereadores, senhores que nos assistem, o nosso povo pela rede social. Eu estive em Belém, cheguei na sexta-feira e voltei no domingo de madrugada. E quero dizer que lá eu tomei conhecimento das emendas que já vieram e que estão vindo para o município pelo deputado que eu ajudei a eleger, pelo Priante. Ele está mandando para o município de Monte Alegre 18 milhões para saneamentos, está mandando uma emenda para a revitalização da Praça da Matriz, está mandando também outra emenda. Ele me disse que, distribuindo em miúdos, dá para comprar 5 ou 6 ambulâncias. Também está vindo, agora neste ano, que já foi prometido, desde antes da suplementar, 3 milhões e 100 para as comunidades de quilômetro 35 e setor 11. E aqui vai os meus agradecimentos para este deputado, que tanto tem olhado para o nosso município com carinho. E que a população preste bem atenção àqueles que realmente têm carinho, olha com respeito para o nosso município. Então, eu quero aqui, em nome da nossa população Priante, te dizer muito obrigado por tudo que tu tens feito e que vai fazer muito mais. Isso é o mínimo que eu estou colocando, porque realmente ele me falou umas coisas, mas aqui não fugiu da lembrança. Então, meu muito obrigado a este deputado amado e querido que tem lutado pelo município de Monte Alegre. Convido para fazer uso da palavra o vereador Manel Esbagaçado. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, as pessoas que nos assistem no plenário,
as pessoas que nos assistem pela rede social, o meu cordial boa noite. Senhor presidente, hoje eu tenho aqui um requerimento a apresentar nesta casa e peço que os nobres vereadores ouçam com atenção, avaliem para fazer a votação. O vereador Manuel Esbagaçado e Bigode Borracheiro, que subscreve este instrumento legislativo no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno da lei orgânica do município e demais disposições legais. Solicito a Vossa Excelência a inclusão do presente requerimento para ampliação e votação em plenário e, se aprovado, que seja enviado ofício ao senhor José Alfredo Silva Age Júnior, prefeito do município, e para a secretária municipal de educação e a presidente da comunidade. Considerando que todos os cidadãos do município de Monte Alegre têm o direito aos serviços públicos e principalmente aos serviços que promovem a educação. Considerando que a comunidade de Andirobal dos Três Bocas é uma comunidade tradicional do município de Monte Alegre e que apresenta uma grande número de família residente naquela comunidade. Diante expor, requeiro a conclusão de uma escola na comunidade de Andirobal dos Três Bocas, certo da aprovação deste requerimento pelos demais. Atenciosamente, o vereador Manuel Esbagaçado e Bigode Borracheiro. Senhores vereadores, tive acesso em um vídeo, um outro dia, que circulou nas redes sociais, aonde mostrava esta escola desta comunidade. E ontem, em conversa com os pares aqui, com o vereador Jorginho e o vereador Bigode, nós combinamos para visitar essa comunidade. O vereador Jorginho não pôde ir conosco, mas foi eu e o vereador Bigode. Fomos ver de perto a situação daquela comunidade. E a gente pôde fazer uma avaliação, né? Certo que tem que fazer um estudo mais profundo, mas a gente pôde ver a necessidade da construção daquela escola. Inclusive, indiquei à comunidade como assistir essa sessão hoje. Para eles estarem assistindo, eu acredito que alguém na comunidade está assistindo. Então, o que a gente pôde ver, senhores vereadores, é que hoje tem uma escola polo no Terra Preta, que eu acho que é aproximadamente dessa comunidade, eu acho que uns 12 a 15 quilômetros desta comunidade que a gente fez a visita. Só quem haja visto, a estrada é uma péssima estrada, e ainda tem um outro porém, que é o pior, que me chamou mais atenção. Quando chega no período de inverno, tem semana que os alunos não estudam, senhores vereadores, por causa que o garapé enche e não dá acesso para os alunos. Então foi o que me chamou mais atenção, a dificuldade daquela comunidade. A comunidade tem uma lista de 30 alunos para estudar naquela comunidade, naquela escola, né? Porque as crianças são pequenas e os pais alegam que não tem como aquelas crianças andar no meio dos adolescentes, né? Além de a estrada feia, os adolescentes, todo mundo sabe como é que é criança, né? Então tem essa dificuldade. E eu também pude observar que a comunidade, ela está em crescimento. É uma comunidade ainda que ela está crescendo, ela tem como crescer, né? Quando você vê uma comunidade que ela está decrescendo, aí você até vê que vai investir um dinheiro que não vai ter um resultado. Mas deu para me perceber, juntamente com o vereador Bigode, a gente conversou com a comunidade, perguntou quantas famílias tem naquela comunidade, né?
Hoje se encontra naquela comunidade 163 famílias, né? 228 pessoas morando naquela comunidade, né? Então a gente se preocupou. E a gente viu também que é uma comunidade que ela produz muito, terra boa, terra festa. Então eu acho que precisa que o nosso governo dê uma olhada com mais carinho para aquela comunidade, para o crescimento, né? Eu acho que tem como fazer aquela escola, existe o recurso, é só fazer o planejamento. Eu acho que dá para atender aquela comunidade. Eu conto com novos pares, eu acredito que esta Câmara aqui vai acompanhar esse requerimento e esperar que o prefeito possa executar essa escola naquela comunidade, tá? Era isso, mas também quero aqui aproveitar que eu falei ontem que toda vida que eu usar esse plenário eu vou cobrar a ambulância do Murumuru, que está sem ambulância, continua sem ambulância no Murumuru. Meu muito obrigado. Convido o vereador Jair Paraná para fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Marinete, vereadora Cleuda, funcionários da casa, as pessoas que nos dão a honra em participar aí no plenário, e as pessoas que nos assistem aí pelas redes sociais, meu cordial boa noite. Senhor presidente, eu venho hoje a essa tribuna, não trago matéria, mas quero aqui agradecer ao prefeito municipal, Júnior Age, e ao secretário de obra. Trago a eles a gratidão do povo da Serra Azul, em especial o ramal do Água Fria, onde a gente, essa semana, vereador de Espinho, a gente conclui, se Deus quiser, e devolve a esperança àquelas pessoas que estão lá há mais de 15 anos, com um ramalzinho que só passava moto mesmo e com dificuldade. Então a gente está, essa semana, conclui o trabalho lá onde fizemos a abertura com o trator de esteira e agora estamos fazendo o começo de pissarramento e poder também assistir aquelas famílias que têm ali seus filhos, também querem estudar, e o transporte usado era uma moto para transportar até na beira da estrada para poder chegar até a escola da Matona. Então, trago a gratidão daquele povo e o agradecimento também ao secretário de obra e ao prefeito. Senhor presidente, eu vi aqui o vereador Manel trazer essa situação dessa escola que é próximo da Terra Preta, vereador Lari. E que a gente sabe que essa escola não nasceu ontem ali. Ela está ali, talvez, há 20 anos. Mas eu nunca tinha visto nessa casa ninguém reclamar dessa escola, não. E olha que eu já estou... E hoje o vereador teve a coragem de chegar aqui e realmente falar a situação dessa escola. Não conheço, porque eu nunca passei por ali mesmo. Mas parabéns aí pela iniciativa. Mas o que corre é que muitas escolas nesse município foram construídas por os gestores anteriores. Eu quero mencionar algumas. Por exemplo, no Panacum, a vereadora Marinete sabe, talvez vários vereadores sabem, que está abandonado uma escola muito bonita, porque começou com 10 alunos e no final tinha 5, não tinha como manter uma escola. Ficou uma estrutura lá, um custo de mais de R$500 mil, sem ter aluno e abandonada. Vimos também no setor 15, escola que provavelmente, o vereador Lari, custou mais de R$1 milhão, porque é uma escola grande. Está abandonado. Então os prefeitos anteriores não se preocuparam aonde fazer a escola, eles queriam fazer a escola. Por que não fizeram aqui
onde tem 100 e poucas famílias, fizeram lá. Onde tem 8, 10 famílias e acabou. Um dinheiro jogado no mato. Então hoje a gente sabe que toda criança deve ter o direito de estudar. Deve ter uma escola. Mas também nós temos que ter essa preocupação, é por isso que eu perguntei quantos alunos tinha nessa escola lá, e o vereador Manel me disse, e o Bidode, que em torno de 30, né? Agora aqui a gente tem que ver que tem uma lei que proíbe fazer escola com poucos alunos, então tem que ser feito um estudo. Concordo que a comunidade está em crescimento, isso tem que crescer, tem que ter, a criança tem que ter um jeito dela chegar na escola. E ela vai chegar, porque hoje, antes, essas crianças e esses pais não tinham uma preocupação, porque no inverno não passava, a estrada não prestava. Vereador Eugênio, hoje nós temos um prefeito trabalhando a todo vapor, comprou uma fábrica de bueiro, está aí fazendo bueiro, estão colocando bueiro até em cima de serra já. As coisas estão indo para frente, a gente está vendo que as coisas estão dando certo. Então, essa é a situação de um governo passado que realmente não fazia nada e era preocupação em construir escola onde não tinha aluno, porque só gastava o dinheiro e depois abandonava e eles não estavam nem aí porque o dinheiro não era deles, podia fazer em qualquer lugar. E hoje nós temos um prefeito que está preocupado, nós já temos aí mais de... Parece que são 8 ou 10 creches de tempo integral que serão construídas. Tem várias escolas a ser construídas. Tem outras que já foram construídas, outras que foram reformadas. E as coisas estão dando certo. E as estradas estão sendo consertadas. E colocado o bueiro. Então agora essas pessoas ali que estão a 15 quilômetros de uma escola polo, elas vão ter a oportunidade de estudar lá. Ou ir para a escola polo porque o carro vai buscar porque vai ter estrada. É a garantia que nós damos para esses pais e para essas crianças, é que a escola, se não ser construída a escola, mas terá estrada e terá o transporte para levar 15 quilômetros, que é muito próximo, para uma escola polo que é da Terra Preta. Então, a gente está aqui realmente defendendo um governo que deu certo, que está dando certo, está começando. E falando dos desmanzelos dos anteriores que realmente passaram e não fizeram nada, porque esses pais e essas crianças estão aí, não é de hoje, é de muito tempo. Obrigado, senhor presidente. Convido para fazer uso da palavra o vereador Agenor Martins. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, vereadora Cleuda, vereadora Marinete, o povo das redes sociais que nos assiste e os funcionários da casa. Senhor presidente, eu não tenho nenhuma matéria para hoje. Como eu falei antes sobre requerimento, não adianta fazer, Nildo, requerimento, e está vendo a possibilidade que no momento não tem como fazer. Então é esperar a oportunidade, né? E sempre assim, no primeiro mandato, quando eu vim para essa casa, eu passei 3 meses ouvindo, observando como era a situação. Quando inteirou os 3 meses, aí não deu, teve que falar. Não tinha como ficar calado. E eu fico analisando as coisas, fico só observando em redes sociais, né? Manifesto de vereadores. E eu faço uma pergunta assim. Hoje, no mandato mesmo, nós estamos no mês de setembro, no 9º mês que o nosso prefeito está no poder, sem ser aquela suplementar. E eu fico analisando que eu passei 4 anos, Nildo, aqui nessa casa, e tudo se podia. Podia roubar combustível, podia roubar diferencial da prefeitura, né? Podia roubar arado, entendeu? Podia muita coisa. Um tempo desse atrás, vi vereador com falta, acho que, de horas de merenda, cobrando merenda. E teve começo de ano que passou 2 meses. 2 meses aqui os alunos sem merendar.
aluno saía 10 horas da manhã porque não tinha merenda. E podia. Ninguém falava, ninguém cobrava, ninguém dizia nada. Estrada, nem se falava. Ficava por conta. Quem quisesse que ajeitavam. Então, hoje eu vejo que tudo cobra e tudo em tão pouco tempo, né? Parece que escolhambou tudo. Parece que estava só esperando quando aquele prefeito entrar e vai ter que consertar tudo. E a gente tem que ter na mente, tem que ter consciência que não tem como consertar, não tem como construir tudo de uma vez. O senhor sabe porque um prefeito tem 4 anos de mandato? E às vezes nem dá, que teve prefeito que teve 8 consecutivos e não resolveu. Porque se fosse para resolver só 1 ano, o prefeito só tinha mandato de 1 ano. Né? Mas não é assim. Então, a gente tem que ver a situação, bem colocada a situação do Jair, quando fala em escola, se trocar, eu achava melhor 1000 vezes ajeitar a estrada, porque além de ajeitar para os alunos, vai ajeitar para a população, chegar no devido lugar, do que ter uma escola e não ter o acesso. Certo? Então, eu acho que tem que ter paciência, a gente tem que ver e rever que a situação não é essa, não sei qual é a situação. Vereador hoje que quer mais mídia do que trabalhar, porque eu digo aqui nesse plenário aqui, eu fiz um vídeo na Escola da Balança com a Ayrton Souza no governo passado. Quando nós falamos aqui, o cupuzinho foi que um falou, era governo, era do lado do governo, que não tem condição de ter aluno lá, pouco aluno, tem a Camp, que é polo, por que não vai lá? Lá não tinha nem estrada e nem escola. Mas quando eu entrei para essa casa, quando eu entrei com mandato para ser vereador, eu não vim aqui, entrei nessa casa para criticar, para ter mídia, para ganhar mídia com o povo nas redes sociais. Eu entrei com o intuito aqui de ajudar. E se vocês observarem, quando dá para me ajudar, eu ajudo. Se é para mim estar falando, eu vou lá e executo a situação. Certo? Então, é desse jeito. Está lá a Escola da Balança, uma pouquinha ajuda do governo, restauramos a escola. Eu acho que é assim que tem que fazer. Não é dever do vereador fazer aquilo? Não é. Mas como eu entrei para ajudar, eu vou ajudar, eu entrei para quê? Para receber o salário? Para criticar? Para ganhar mídia? Não. O meu intuito foi esse, em ajudar. E também quero falar agora, a vereadora Marinete falou aí das grandezas do Priante, né? Eu acho que muito bom, muito justo. Ela trabalhou na eleição passada e eu trabalhei 2 eleições consecutivas para o Priante. Eu só não teve a sorte que ela teve, entendeu? Mas eu trabalhei as 2 eleições últimas para o Priante, certo? Só não teve a sorte que ela teve, mas trabalhei. Então é mais que justo de fazer isso pelo povo de Monte Alegre. Não quero que faça para mim, mas que faça para o povo. Então, é um deputado que a gente vê que é atuante mesmo, está contribuindo com Monte Alegre. Então, é isso. E tem que fazer, né? Foi eleito para isso e tem que fazer. Era isso, senhor presidente. Meu muito obrigado, uma boa noite e que Deus abençoe nosso município. Não havendo mais vereadores a se pronunciar, passo para a segunda parte da ordem do dia. Coloco em votação as matérias apresentadas. Colocar em discussão o requerimento da vereadora Marinete, que solicita a manutenção das pinturas das faixas de pedestre no município, com prioridade para aquelas localizadas em frente às escolas, bem como a instalação de redutores de velocidade antes das lombadas em vias de grande circulação. Está em discussão. Como nenhum vereador discute, está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado o requerimento da vereadora Marinete por unanimidade. Coloco em discussão o requerimento do vereador Manel Esbagaçado, que solicita a construção de uma escola na comunidade de Andirobal das Três Bocas. Está em discussão o requerimento. Nenhum vereador discute, eu vou só fazer um breve comentário em relação ao requerimento do vereador Manel. Nós temos conhecimento
vereador Jair, da situação da escola do Andirobal dos Três Bocas, vulgarmente chamada de Chibé, uma escola de madeira, vídeos que estão rolando nas redes sociais. Eu fui o mais votado ali naquela comunidade, dos vereadores eleitos, depois o vereador Lari. Nós temos conhecimento da situação, é uma escola de madeira. Porém, nós reunimos várias vezes com a secretária de Educação em relação à situação da escola do Chibé. O vereador Manel Esbagaçada apresentou uma lista de 30 crianças que estão matriculadas naquela escola. Foi apresentada essa lista também para a Secretaria de Educação. A escola, a Secretaria de Educação, vereador Manel, ela trabalha com censo escolar. E era importante o senhor checar isso, procurar a secretaria. E no sistema da escola, no sistema da Secretaria de Educação, tem 9 crianças matriculadas na escola do Chibé. Só tem 9 crianças matriculadas. Foi apresentada uma lista de 30, porém, algumas estudam na Terra Preta, outras crianças ainda não têm idade de entrar na escola. No censo escolar, só tem 9 crianças matriculadas. Outra coisa importante, a escola do Chibé, ela não funciona, vereadora Marinete, como multisseriado. O que é o multisseriado? É quando tem alunos de primeiro ano, alunos da educação infantil, alunos do segundo ano, terceiro ano, até o quinto ano é chamado de multisseriado. A escola do Chibé é multietapa. E pela lei, a multietapa, ela já foi extinta. Não existe mais a multietapa, correto? Não existe mais a multietapa. Pela lei, multietapa já foi extinto. O que é multietapa? Está junto ali naquela escola tanto os alunos da educação infantil como os alunos do fundamental menor, vereador Jair. Todos numa mesma sala. Aí a pergunta que eu faço, já é difícil um professor ensinar multisséries, que é aluno de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano dentro de uma mesma sala. Agora o senhor imagina a multietapa, que são alunos tanto da educação infantil como do ensino fundamental menor. Então a multietapa ela já foi extinta. Então algumas escolas, se nós formos analisar o orçamento financeiro de algumas escolas que o governo passado construiu, como a escola da linha central, que foi terminada nessa gestão, a escola do setor 15, lá da região do vereador Nildo Paiva, foram escolas que custaram mais de R$500 mil. E hoje a comunidade de Terra Preta é uma comunidade que fica bem próximo. E a maioria das crianças do Andirobal estudam na escola da Terra Preta. E tem 2 transportes escolar que rodam lá. Temos a dificuldade da estrada? Sim, temos dificuldade de estrada. Mas a gestão está trabalhando para melhorar nossas estradas. Como foi citado aqui, foi comprado fábrica de bueiro e todo o serviço de terraplanagem que está sendo feito, está sendo colocado bueiro. Inclusive, nobre vereador Bidode, que esteve presente lá com o vereador Manel, hoje está sendo colocado 4 seções de bueiro dentro da comunidade da linha 1, que é justamente para garantir o direito de vida daquelas crianças lá da comunidade. Então, a gestão está trabalhando. Vai uma equipe na frente, sentando, instalando bueiro, e a terraplanagem vai atrás. Então, não custa a gestão resolver o problema da estrada do Chibé para dar acesso à comunidade do Terra Preta. Tem várias comunidades polos dentro do município, que nem a Camp, e outras comunidades pequenas que foram fechadas de escola estão indo no transporte escolar para a Camp. Correto?
Então, nada contra o requerimento do vereador Manel, vou votar a favor, mas eu estou dando aqui esse esclarecimento para que se esclareça para a população. Não sei se o vereador também tinha esse conhecimento, mas a multietapa ela foi extinta por lei. E para construir uma nova escola tem que ter demanda para isso. Vai ser construída agora 10 creches no nosso município. Mas para construir essas 10 creches, vereador de Espinho, tem que ter a demanda no mínimo de 80 alunos. E essas 10 creches que serão construídas, todas estão acima de 100 alunos. Que serão creches, vereadora Marinete, que irão atender alunos de 0 ano até 5 anos e 11 meses. Correto? Que são alunos, crianças da educação infantil, creches de tempo integral. Então, só para esclarecimento dos senhores, no Chibé funciona multietapa. No censo escolar, da Secretaria de Educação, só tem 9 alunos matriculados, não tem 30. A maioria desses alunos estão estudando no Terra Preta e a outra se mudaram para a cidade, estão estudando dentro da cidade. Então, era importante que os nobres vereadores procurassem a Secretaria de Educação para obter essa informação. Estou passando uma informação que eu, inclusive, já reuni com a secretária em relação à situação da escola do Chibé. O governo passado não construiu por quê? Por causa dessa situação. Não construiu o Jardel antes do Mateus, não construiu o Mateus por causa dessa situação. A professora Lucinete, que foi secretária de Educação, várias vezes foi levantada essa demanda, mas também não construiu. Então, nós não temos como agora chegar e levantar uma demanda, o prefeito Júnior Ade vai ter que fazer. Não, a gente tem que analisar tecnicamente as coisas. Então, como é que vai se construir uma escola como a escola da linha central? Tem que ser no mínimo multissérie. Ainda tem outro problema lá, vereador Bidode, que além de ser multietapa, como é que funciona? Tem 2 alunos da educação infantil, um exemplo, 2, 4 alunos, aí tem 1 aluno do primeiro ano, tem 2 alunos do segundo ano, tem 3 alunos, vereador Agenor, do 4º ano, tem 5 alunos, um exemplo, do 5º ano, que o 5º ano vai ter que se mudar depois lá para Terra Preta. Então fica complicado. Então, nada contra a construção de uma nova escola. Só estou dizendo que já é difícil ensinar multissérie, imagina você ensinar multietapa. Com todo respeito ao professor que ensina lá e aos pais que estão lá, mas é difícil esse aluno ter uma aprendizagem. Correto? Então, só para esclarecimento, que fique esclarecido a situação do pedido do vereador Manel Esbagaçado. Tá bom? Continua em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Manel Esbagaçado. Vereador, só para... Eu fiz todo um levantamento na comunidade, fiz várias perguntas, inclusive de crescimento dessa comunidade, porque eu sou conhecedor. Se uma comunidade ela não tem crescimento, não adianta fazer investimento, foi o que eu falei no meu pronunciamento. Mas eu pude ver que vai ter um crescimento, áreas sendo demarcadas, vendido lote, então deu para perceber que vai ter crescimento, tá? Mas também, em nenhum momento eu falei aqui no meu discurso, que aqui lá quando eu falo, os vereadores vão lá dizer, que não vai resolver o problema de estrada. Eu sei que está sendo resolvido, eu jamais... E outra coisa, falo que eu nunca cobrava na gestão passada. Prova tem que eu consegui a escola do Murumuru e Baixão, porque eu cobrava diariamente aqui nesse plenário. E é o meu papel e eu vou continuar cobrando. Agora, se o prefeito faz ou deixa de fazer, eu não sei, mas nós temos que fazer o nosso papel, né? E aquela comunidade precisa. Tem o problema da enchente
do Garapé, que é complicado. Foi nessa razão que eu me baseei. O acesso à estrada vai ser feito, vai ficar boa a estrada, vai. Mas quando der uma enchente lá, segundo os moradores, que eu não conhecia a comunidade. Eu não sabia nem se existia aquela comunidade, para ser sincero. E hoje eu tive lá na comunidade e eles que me repassaram que tem um garapé que dá uma grande enchente que passa de semana sem os alunos ir para a aula porque não tem o acesso, vereador Jair. Então eu me baseei, como tem um crescimento da comunidade, mesmo que feche aquela escola e os alunos vá para o polo, e quando der uma enchente de semana, que isso pode acontecer, os alunos vão perder uma semana de aula, entendeu? Então eu pude observar, já é terra boa, está sendo dividido terra lá, e loteando, que eu vi lá vários picos cortados. Então é um crescimento que pode ter. Eu não estou aqui também para dizer que o prefeito tem que fazer essa escola amanhã. Pode entrar num estudo, o prefeito pode fazer um estudo, pegar alguns técnicos, até de alguns órgãos aqui que são capazes, para fazer um estudo de crescimento da comunidade e depois tomar uma decisão. É isso que tem que ser feito. Aqui eu não estou aqui pedindo para ser aprovado e dizer, olha, amanhã tem que começar a escola. Não. A gente mete o requerimento, vereador, e sim, vai ter um estudo, passar pelo estudo. Olha, alguém tem que fazer um estudo dessa comunidade, como é que está o crescimento dela. Tem crescimento? Então constrói. Não tem crescimento? Então não constrói. Eu penso dessa forma. Tá? Muito obrigado. Seria interessante que dentro do seu requerimento tivesse pedindo esse estudo, a viabilidade, entendeu? Eu peço que o senhor acrescente o estudo, a viabilidade, um estudo técnico de acordo com a demanda. O Garapé que passa a semana transbordando, o município é grande. Ponte se resolve. Hoje tem uns bueiros de 1000 que está sendo construído pela secretaria, fabricado. Mas se passa uma semana o Igarapé, tem que ver agora no inverno, né? Mas tranquilo, vamos para frente. Está em votação o requerimento do vereador Manel Esbagaçado. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contras se levante. Aprovado o requerimento do vereador por unanimidade. Convidar o vereador Haroldinho dos Teclados, eu peço que os vereadores se atentem em relação a 2 projetos do Executivo. O primeiro projeto dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal do município de Monte Alegre para o exercício de 2025. O outro projeto altera a lei número 5.382 de 2024, lei orçamentária anual do município de Monte Alegre para no exercício financeiro de 2025, a fim de incluir dotações orçamentárias na Secretaria Municipal de Trabalho e Inclusão Social, CETRINS, destinada à utilização dos recursos do PROCAD SUAS e do confinanciamento estadual. O vereador Haroldinho, o primeiro secretário, vai fazer a leitura dos pareceres e eu gostaria que todo mundo ficasse atento para depois a gente discutir os pareceres. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhor presidente, antes que a liberdade de ler para vocês aqui um convite que veio lá do 18º Batalhão. Excelentíssimo senhor Mádcio Francisco da Cruz Pereira, presidente da Câmara de Vereadores de Monte Alegre. O assunto, convite. Com os cordiais cumprimentos, considerando que no próximo dia 25 de setembro de 2025, a Polícia Militar do Estado do Pará, patrimônio histórico da sociedade paraense, celebrará seus 207 anos de criação. Tenho a honra de convidar a Vossa Excelência para prestigiar a solenidade alusiva ao Dia da Polícia Militar do Pará, a ser realizada excepcionalmente no dia 26 de setembro de 2025, sexta-feira, às 19 horas, no Santuário da Assembleia de Deus de Monte Alegre. Endereço: Travessa Cícero Rocha, entre as avenidas Anísio Pinto e Avenida Frei Rainério, bairro do Pajuçara. Na oportunidade, solicito a gentileza de confirmar sua presença por meio do telefone 96-984-1780-73, com a saudada PM S. Mesquita. Certo de contar com a sua honrosa presença, renovo meus votos de elevada estima e consideração, colocando
os préstimos do 18º Batalhão de Polícia Militar, Batalhão Gurupatuba, à inteira disposição. Atenciosamente, Leonardo Ferreira Dutra, comandante do 18º Batalhão Gurupatuba em Monte Alegre. Começar aqui pelo parecer do projeto de lei número 023 de 2025. Comissão de Constituição, Justiça, Comissão de Economia e Finanças. Parecer número 035 de 2025, data 23 de setembro de 2025. Matéria: projeto de lei número 023 de 2025, de 18 de agosto de 2025. Autor da matéria: Poder Executivo Municipal. Ementa da matéria: trata sobre o projeto de lei número 023 de 2025, que dispõe sobre a alteração da lei número 5.382 de 2024, lei orçamentária anual do município de Monte Alegre, Pará, para o exercício financeiro de 2025, a fim de incluir dotações orçamentárias na Secretaria Municipal de Trabalho e Inclusão Social, CETRINS, destinada à utilização dos recursos do PROCAD, SUAS e do cofinanciamento estadual. Relator: Lucival Araújo de Lima. Um relatório: o projeto de lei número 006 de 2025, de 28 de fevereiro de 2025, elaborado pelo Poder Executivo do município de Monte Alegre, Pará, tramita nas presentes comissões, conforme estabelece o artigo 25, inciso 1 e artigo 26, inciso 1 do regimento interno dessa Casa Legislativa. Encontrando-se sob a relatoria do vereador Lucival Araújo de Lima, com a finalidade de produzir parecer a respeito dos aspectos que pertencem à competência das supracitadas comissões. O projeto de lei em análise tem por objetivo alterar a Lei Orçamentária Anual, LOA, número 5.382 de 2024, vigente para o exercício de 2025, visando a inclusão de dotações orçamentárias específicas no orçamento da Secretaria Municipal de Trabalho e Inclusão Social, CETRINS. As dotações propostas destinam-se à aplicação de recursos oriundos do Programa de Apoio à Criança e ao Adolescente no Sistema Único de Assistência Social, PROCAD SUAS, e do cofinanciamento estadual da assistência social, ambos vinculados ao financiamento das políticas públicas de assistência social no âmbito municipal. É o relatório 2. Da competência e legalidade. Segundo a legislação local e da competência do prefeito, ou seja, executivo municipal, a iniciativa de lei que trata da organização da administração pública, conforme o artigo 67, inciso 4 e 7 da Lei Orgânica do município, se não, vejamos. Artigo 67. Compete ao prefeito, entre outras atribuições. Inciso 4. Iniciativa das leis nas formas e casos previstos nessa lei orgânica. Inciso 7. Dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal na forma da lei. Da mesma forma, o artigo 49, parágrafo 2º, inciso 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal dispõe. Artigo 49. A iniciativa das leis caberá ao prefeito, aos vereadores e às comissões permanentes da Câmara. Parágrafo 2º. É da competência exclusiva do prefeito a iniciativa de leis que, inciso 3, disponha sobre a organização administrativa, matéria tributária e orçamento do município. Nesse sentido, o artigo 22, parágrafo 3º da Lei nº 5.306 de 2024, da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município, dispõe. Artigo 22. O projeto de lei orçamentária anual autorizará o Poder Executivo, nos termos da Constituição Federal, a: parágrafo 3º, o excesso de arrecadação provocado pelo recebimento de recursos de convênio não previsto no orçamento ou previsto a menor, poderão ser utilizados como fontes para abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares por ato executivo municipal previsto na lei orçamentária para o ano de 2025. Logo, esta comprovada legalidade relacionada ao tema ora proposto no presente projeto e demonstrada a competência do prefeito em dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal,
e matéria orçamentária. 3. Do crédito adicional especial. Inicialmente, é válido mencionar que os créditos adicionais são divididos em 3 espécies: suplementares, especiais e extraordinários, previsto na Lei nº 4.320 de 64. O referido projeto de lei solicita a abertura de crédito especial conforme dispõe o artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 1964. Vejamos, artigo 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesas e será precedida de exposição justificativa. Nesse sentido, a abertura dos créditos de crédito adicionais especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição que a justifique. Portanto, o Poder Executivo, no uso de sua autonomia e competência, propôs o projeto de lei para a devida apreciação na Casa Legislativa. Da origem e valor do recurso. A justificativa do projeto em análise informa que a origem dos recursos do objeto da inclusão das dotações orçamentárias são provenientes do programa Procrad-SUAS, no valor de R$ 95 mil e do cofinanciamento estadual no valor de R$ 44.500. Feitas essas considerações, o projeto cumpre as formalidades legais da inclusão das dotações orçamentárias propostas pela gestão pública do município e não gera despesa extraordinária, tendo em vista que os valores descritos no projeto estão disponíveis à disposição da municipalidade em decorrência de transferência dos programas federal e estadual. 5. Conclusão. Diante do exposto, emitimos parecer favorável ao projeto de lei número 023 de 2025, visto que está em total concordância com o que estabelece a lei orgânica, legislação federal e lei orçamentária, além de atender os pressupostos para a sua aprovação. Ademais, não foi encontrada nenhuma vedação à finalidade do projeto. Por fim, sobre os aspectos que competem às análises das comissões de Constituição e Justiça e Economia e Finanças, reafirma-se que não há nenhuma inviabilidade no que diz respeito ao projeto de lei número 023 de 2025, motivo pelo qual deverá ser aprovado. Monte Alegre, Pará, 23 de setembro de 2025. Lucival Araújo de Lima, relator. Cleuda Alves dos Santos, presidente. Roberval Machado de Menezes, membro da Comissão de Constituição e Justiça. Lucival Araújo, relator das Comissões de Constituição e Justiça e de Economia e Finanças. Cleuda Alves, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Próximo parecer, senhor presidente. É um parecer conjunto também. Projeto de lei número 022 de 2025. Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Economia e Finanças. Parecer número 036 de 2025. Data 23 de setembro de 2025. Matéria do projeto de lei número 022 de 2025, de 7 de agosto de 2025. Autor da matéria, Poder Executivo Municipal. Ementa da matéria. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal do município de Monte Alegre para o exercício de 2025 e dá outras providências. Relator Lucival Araújo de Lima. Relatório. O Poder Executivo do município de Monte Alegre, Pará, enviou a essa Casa Legislativa o projeto de lei número 022 de 2025, de 7 de agosto de 2025, que versa sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal do município de Monte Alegre para o exercício de 2025 e dá outras providências. Em conformidade com o que dispõe o artigo 25, inciso 1 e o artigo 26, inciso 1 do regimento interno dessa Casa Legislativa, o referido projeto foi encaminhado às comissões de Constituição e Justiça e de Economia e Finanças para opinar sobre o referido projeto de lei. O projeto encontra-se sob a relatoria do vereador Lucival Araújo de Lima e foi submetido à apreciação das comissões
com o objetivo de analisar os aspectos materiais e formais, bem como elaborar parecer técnico acerca de sua legalidade. É o relatório da análise jurídica do projeto. Cumpre inicialmente destacar que o controle prévio da legalidade realizado pelas Comissões de Constituição e Justiça, Economia e Finanças restringe-se à apreciação da legalidade e da constitucionalidade da proposição legislativa sobre 4 aspectos, a saber: 1. Se o município possui competência constitucional para legislar sobre a matéria. 2. Se foram observadas as regras de iniciativa para deflagração do processo legislativo do projeto de lei submetido a essa Casa Legislativa. 3. Se o projeto apresentado viola regras ou princípios da Constituição Federal, da Constituição Estadual e da Lei Orgânica Municipal. 4. Se a propositura atende aos aspectos formais de técnica legislativa. Registra-se ainda que o presente parecer possui caráter apenas opinativo, não produzindo nenhum efeito vinculante em relação às decisões de caráter político que deverão ser tomadas pelo plenário da Câmara Municipal de Monte Alegre. Feito esses apontamentos, passa-se a analisar os aspectos constitucionais e legais da proposição legislativa de que trata o projeto de lei número 022 de 2025, de 7 de agosto de 2025. 1. Da competência legislativa municipal. A primeira análise pertinente diz respeito à competência do município para legislar sobre o assunto proposto pelo projeto de lei 022 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Pois bem, como se observa, o presente projeto de lei diz respeito à abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal do município de Monte Alegre para o exercício de 2025, através da abertura de crédito adicional especial no importe de R$ 5 milhões com a finalidade de viabilizar a desapropriação de imóveis por utilidade pública e interesse social. Como se sabe, a competência legislativa do município abrange os assuntos de interesse local e a suplementação da legislação federal e estadual quando couber. Os municípios são autônomos para legislar sobre temas que afetam diretamente os interesses locais, bem como podem complementar as leis federais e estaduais em matérias de competência concorrente, ou seja, quando há legislação de vários níveis, União, estados e municípios, sobre o mesmo tema. Especificamente, acerca do tema proposto, abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal, a Lei Orgânica do município de Monte Alegre regula a matéria em seu artigo 17, quando, então, atribui à Câmara de Vereadores do município a competência para legislar sobre as seguintes matérias. Em verbis. Artigo 17. Cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, dispor sobre as matérias de competência do município e, especialmente, 1. Legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive suplementando as legislações federais e estadual, notadamente no que diz respeito. A linha D. A abertura de meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Inciso 2. Legislar sobre a matéria financeira, tributária e orçamentária, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual, abertura de créditos especiais e suplementares, bem como a forma e os meios de pagamento, remissão de dívidas, concessão de isenções e anistias fiscais, auxílio e subvenções. Ademais, a Lei Orgânica do município também dispõe acerca das competências do chefe do Executivo Municipal e no seu artigo 67 define quais as suas atribuições. Vejamos então algumas das atribuições do prefeito municipal. Artigo 67, compete ao prefeito, entre outras atribuições. Inciso 3, exercer com o auxílio dos secretários e dirigentes dos órgãos municipais a gestão da administração municipal. 4. A iniciativa das leis nas formas e casos previstos nessa lei orgânica. 7. Dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal na forma da lei. Inciso 14. Decretar desapropriações
nos termos da lei, e instituir servidões administrativas. Inciso 31. Enviar à Câmara Municipal o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual do município nos prazos previstos nessa lei. Conforme pode ser constatado através do texto normativo acima transcrito, compete à Câmara Municipal legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive suplementando as legislações federal e estadual, inclusive no que diz respeito à educação, bem como legislar sobre matéria financeira e orçamentária, que, incluído as diretrizes orçamentárias e orçamento anual e abertura de créditos especiais e suplementares. E mais, compete ao prefeito municipal exercer a gestão da administração pública do município, propor projeto de lei, decretar desapropriação e apresentar as diretrizes orçamentárias do município. Ademais, urge salientar que, assim como a União e os estados, os municípios também têm competência para promover desapropriação de bens imóveis por utilidade pública e interesse social. O Decreto-Lei número 3.365 de 1941, que dispõe sobre a desapropriação por utilidade pública, reconhece a competência dos Minucapio para promover desapropriação. O artigo 2º do referido instrumento normativo define o seguinte: artigo 2º, mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos estados, municípios, Distrito Federal e territórios. Feita essa consideração, conclui-se que essa Casa Legislativa possui competência para legislar acerca do projeto de lei de iniciativa do prefeito municipal, que tem por objetivo promover a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal do município de Monte Alegre para exercício de 2025, com a finalidade de viabilizar a desapropriação de imóveis por utilidade pública e interesse social, conforme preconizado pelo artigo 17, inciso 1, a linha D, e inciso 2, combinado com o artigo 67, inciso 3, 4, 7, 14, 31 e 31, todos da Lei Orgânica do Município de Monte Alegre e demais leis aplicáveis à espécie. Portanto, o projeto de lei em comento cumpre as formalidades legais nesse aspecto, qual seja a competência do Poder Legislativo Municipal para deliberar sobre projeto de lei que verse sobre o orçamento do município. 2. Da iniciativa do projeto de lei. Em caso, o projeto de lei em destaque indica como objetivo do projeto a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal do município de Monte Alegre para o exercício de 2025 no valor de R$ 4.800.000, destinados a atender despesas com desapropriações de imóveis por necessidade e utilidade pública ou interesse social. Cumpre, então, analisar a legitimidade da iniciativa do projeto de lei em apreciação, especificamente acerca das matérias de competência dos entes federativos municipais. É a atribuição de suas leis orgânicas definir quais as matérias de suas competências, bem como disciplinar as atribuições de cada um dos poderes do município e também a forma de regulamentação das leis locais, através do chamado processo legislativo. No caso do município de Monte Alegre, sua lei orgânica define quem possui a iniciativa das leis, artigo 47 da Lei Orgânica Municipal. Quais as matérias cuja iniciativa é privativa do Poder Executivo, artigo 48 da Lei Orgânica do Município. E quais aqueles que são de iniciativa exclusiva do Legislativo, artigo 49 da Lei Orgânica do Município. A matéria em análise diz respeito a projeto de lei comum, ordinária, e por esse motivo deve seguir o processo legislativo destinado à aprovação desse tipo de lei. Especificamento acerca do processo legislativo das leis ordinárias do município de Monte Alegre, a nossa lei orgânica determina o seguinte: artigo 47, a iniciativa das leis ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara Municipal, ao prefeito e aos cidadãos, na forma prevista
nesta lei. Conforme se depreende a nossa lei maior, como todas as leis orgânicas municipais, atribui também ao prefeito municipal a iniciativa das leis. Portanto, o prefeito municipal tem competência para propor projeto de lei municipal. Cumpre ainda averiguar a quem compete a iniciativa da lei subexame. O artigo 48 da Lei Orgânica Municipal define que as leis que dispuserem sobre orçamento anual são de iniciativa privativa do prefeito municipal. Vejamos o teor do referido texto normativo. Artigo 48. São de iniciativa privativa do prefeito as leis que dispuserem sobre, inciso 4, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Ademais, a lei orgânica do município também dispõe acerca das competências do chefe do executivo municipal e no seu artigo 67 define quais as suas atribuições. Vejamos então algumas das atribuições do prefeito municipal. Artigo 67, compete ao prefeito municipal, entre outras atribuições, inciso 3, exercer com o auxílio dos secretários e dirigentes do órgão municipal a gestão da administração municipal. 4, a iniciativa das leis na forma e casos previstos nessa lei orgânica. 7, dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal na forma da lei. 14, decretar desapropriações nos termos da lei e instituir servidões administrativas. Inciso 31. Enviar à Câmara Municipal o plano plurianual, a diretriz orçamentária e o orçamento anual do município nos prazos previstos nessas leis. Conforme pode ser constatado através do texto normativo acima transcrito, compete ao prefeito municipal exercer a gestão da administração pública do município, propor projeto de lei e decretar desapropriações e apresentar as diretrizes orçamentárias do município, bem como propor projeto de lei que disponha sobre o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Portanto, está claro que o prefeito municipal tem legitimidade para propor projeto de lei com a finalidade de promover a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal do município de Monte Alegre, Pará, com a finalidade de viabilizar a desapropriação de imóveis por utilidade pública e interesse social, conforme lhe faculta o artigo 17, inciso 1, a linha D, e inciso 2, combinado com o artigo 67, inciso 3, 4, 7, 14 e 31, todos da Lei Orgânica do município de Monte Alegre. Como se observa em tese, o projeto de lei em comento cumpre as formalidades legais também nesse aspecto, qual seja a competência do Poder Executivo de propor projeto de lei que verse sobre o orçamento do município. Da análise do projeto de lei número 022 de 2025. Não obstante o cumprimento das formalidades indicadas acima, cumpre ainda verificar se o projeto de lei número 022 de 2025 atende aos preceitos normativos determinados no ordenamento jurídico brasileiro. Cumpre salientar, mais uma vez, que o projeto de lei em textilha tem por objetivo promover a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal do município de Monte Alegre para o exercício de 2025 no valor de R$ 4.800.000, com a finalidade de viabilizar a desapropriação de imóveis por necessidade e utilidade pública e interesse social. Pois bem, nesse aspecto temos a fazer algumas considerações, a saber, como se sabe, a abertura de crédito especial no orçamento do município é uma espécie de autorização para que o executivo movimente os recursos financeiros e, por esse motivo, precisa estar ligado a um projeto específico para que os fundos sejam utilizados de forma correta e não haja desvio ou desperdícios. A abertura do crédito especial no orçamento do município é uma autorização por lei para realizar uma despesa para a qual não existe dotação orçamentária específica na lei orçamentária anual do município. Trata-se, pois, de uma forma de retificação do orçamento para incluir gastos não previstos inicialmente na sua lei orçamentária anual.
Para que isso aconteça, faz-se necessário que o Poder Legislativo autorize e o Poder Executivo promova a abertura do crédito por decreto, utilizando-o como fonte de recursos para essa nova despesa. Portanto, o seu principal objetivo é dar cobertura a gastos que não foram contemplados originalmente pela Lei Orçamentária Anual. Dessa maneira, os créditos adicionais são instrumentos de ajustes orçamentários que têm a finalidade de a. corrigir falhas na lei orçamentária, b. mudanças de rumo nas políticas públicas, c. variações de preços de mercado dos bens e serviços a serem adquiridos pelo governo, d. situações emergenciais inesperadas e imprevisíveis. Os créditos adicionais classificados em suplementares, especiais e extraordinários. A propósito, a Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, defende o seguinte acerca dos créditos adicionais. Artigo 40. São créditos adicionais às autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. Artigo 41. Os créditos adicionais classificados em 1. Suplementares e destinados a reforço de dotação orçamentária. 2. Especiais, os destinados às despesas para os quais não haja dotação orçamentária específica. Inciso 3, a linha 3. Inciso 3. Extraordinários, os destinados a despesas urgentes imprevistas em casos de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Artigo 42. Os créditos suplementares especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer as despesas e será precedida de exposição justificativa. Parágrafo 1º. Consideram-se recursos para o fim desse artigo, desde que não comprometidos: 1. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. 2. Os provenientes do excesso de arrecadação. 3. Os resultados de anulação parcial ou total de dotação orçamentária ou de créditos adicionais autorizados em lei. 4. O produto de operações de créditos autorizados em forma juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Parágrafo 2º. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos de créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculados. Parágrafo 3º. Entende-se por excesso de arrecadação para os fins deste artigo o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Parágrafo 4º. Para fim de apurar os recursos utilizáveis provenientes de excesso de arrecadação, produzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. Há de salientar que a Lei Orgânica do município de Monte Alegre não dispõe acerca das formalidades para o processamento do projeto de lei que trata de crédito adicional especial no orçamento fiscal do município. Não obstante esse fato, não se pode negar que esse tipo de crédito fica sujeito às mesmas exigências impostas à lei originária, qual seja a lei orçamentária anual. O fato é que o projeto de lei aqui apreciado atende aos preceitos normativos estabelecidos pelo ordenamento jurídico em vigor, conforme demonstraremos a seguir. Feitas essas considerações preliminares, passamos então a analisar o projeto de lei em destaque sobre outros aspectos. Vejamos. Inicialmente, cumpre salientar que o projeto de lei número 022/2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, não cumpre alguma formalidade indispensáveis, a saber: 1. O projeto está acompanhado de justificativa. 2. O projeto propõe a abertura de crédito com finalidade definida. Passaremos à análise individualizada de cada um desses requisitos. 3.1. Da justificativa. No caso aqui analisado, o Executivo Municipal enviou a essa Casa Legislativa o projeto número 022
de 2025, o referido projeto de lei veio acompanhado de mensagem enviada pelo prefeito municipal, na qual discrimina a finalidade do crédito adicional especial, qual seja atender despesa com desapropriações de imóveis por necessidade, utilidade pública ou interesse social. E mais, o documento também especifica qual o montante de valores que deverão ser disponibilizados para o cumprimento desse desiderato. Como se sabe, todo projeto de lei precisa de uma justificativa, que é a parte em que se apresentam os argumentos e razão que fundamentam a proposta legislativa, na qual o proponente do projeto explica a matéria que se pretende normatizar e a sua relevância. A justificativa é essencial para convencer os membros do parlamento e até mesmo a sociedade sobre a importância da proposição normativa apresentada. É na justificativa que se apresentam estudos, argumentos e demais dados capazes de sustentar a proposição. Nela devem ser apresentados fundamentos capazes de convencer os parlamentares e a sociedade de que existe um problema a ser solucionado por meio do projeto de lei submetido à aprovação da Casa Legislativa, além de explicar os motivos, objetivos e a relevância da proposta legislativa. No caso da apreciação, o projeto enviado a essa Casa Legislativa indica qual o valor do crédito adicional que poderá ser utilizado pela administração pública em que serviços esses valores serão utilizados. Portanto, entendemos que o projeto de lei em destaque cumpre as formalidades legais também nesse ponto. 3.2, da finalidade do crédito adicional. Inicialmente, é de salientar que não existe instrumento normativo que disponha sobre o projeto de lei que verse sobre a abertura do crédito adicional especial e, por esse motivo, há de ser aplicada subsidiariamente a lei que regula a norma originária, qual seja a lei orçamentária anual e os demais instrumentos normativos aplicáveis à espécie. Pois bem, nesse ponto, invoca-se os princípios que regem a administração pública, também a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000. Os princípios que regem a administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, estabelece as diretrizes que devem orientar a atuação de todos os órgãos e entidades públicas, garantindo que as ações administrativas sejam praticadas em conformidade com a lei e sirvam ao interesse público. Esses princípios determinam que a administração pública só pode agir conforme determinada a lei, legalidade, não podendo ter caráter pessoal visando o interesse de um indivíduo ou um grupo específico, mas sim o interesse público, impessoalidade. A conduta dos seus agentes deve ser pautada pela ética, honestidade e boa-fé, além da observância da lei, moralidade. Todos os seus atos devem ser transparentes, permitindo o controle social e a fiscalização por parte dos cidadãos. Publicidade. E os serviços públicos devem ser prestados com qualidade, utilizando os recursos de forma otimizada para atender a necessidade da população. Eficiência. Para tanto, quando se trata de projeto de lei que tem o objetivo de promover a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal do município, com a finalidade de viabilizar a desapropriação de imóveis por utilidade pública e de interesse social, deve-se atender a todos esses princípios. O cumprimento dessas formalidades ocorre quando o projeto de lei indica qual o valor do recurso público objeto da propositura legislativa e qual a sua finalidade. Nesse caso, a apreciação ao projeto de lei descreve o valor de R$ 4.800.000, com a finalidade de viabilizar a desapropriação de imóveis por necessidade, utilidade pública ou interesse social. Assim sendo, entendemos que também nesse particular o projeto de lei em comento cumpre as formalidades legais. Conclusão. Diante de todo o exposto, as comissões de Constituição, Justiça, Economia e Finanças entendem que o projeto de lei número 022 de 2025, originário do Poder Executivo local, que versa sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal do município de Monte Alegre para o exercício 2025 e da outras providências, cumpre as formalidades legais e por esse motivo emite parecer no sentido em que essa Casa
Legislativa aprove o referido projeto de lei. Esse é o parecer que ora submetemos à apreciação desse plenário. Monte Alegre, 23 de setembro de 2025. Lucival Araújo de Lima, relator da Comissão de Constituição e Justiça. Cleuda Alves dos Santos, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Robervaldo Machado de Menezes, membro da Comissão de Constituição e Justiça. Lucival Araújo, relator da Comissão de Economia e Finanças. Robervaldo Machado de Menezes, presidente da Comissão de Economia e Finanças. E Agenor dos Santos Martins, membro da Comissão de Economia e Finanças. Lido o parecer, senhor presidente, senhores vereadores. Coloco em discussão o parecer conjunto das comissões de Constituição e Justiça, Economia e Finanças, número 36 de 2025, referente ao PL do Executivo número 22 de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal do município de Monte Alegre, Pará, para o exercício 2025 e das outras providências. Está em discussão o parecer. Discute. Com a palavra o vereador Haroldinho. Oi. Nobre vereadora, é porque ele tem que entrar, né, na lei orçamentária anual desse ano para poder ter validade. E a senhora está discutindo, aliás, fez a pergunta a respeito desse parecer sobre a desapropriação, né? Não, é porque tem que entrar na lei orçamentária anual de 2025 para poder ter validade. A gente tem que aprovar ela em 2025 e ela vai sendo utilizada, porque nem tudo que ela está regendo aí vai poder ser concluído em 2025, né? Vereadora Marinete, a senhora pode usar o microfone para discutir. Fica tá? melhor. Eu não quero discutir, não. Não quero discutir, eu só quero saber, porque aí, não sei se eu não entendi direito, que diz que essa abertura de crédito é para o ano de 2025. E a gente sabe que quando é na lei orçamentária, ela é de um ano para o outro. É por isso que ela é uma mudança na lei orçamentária de 2024. Ela é só um complemento. Esclarecido, vereadora Marinete. Não é isso que ele está respondendo, não. Eu a gente não ficou sabendo direito a sua resposta, né? Porque toda lei orçamentária, ela é votada num ano e a gente exerce ela no outro ano. Mas aí está dizendo que a abertura de crédito é só para 2025. Usa o microfone. Oi, vereadora Marinete, é que essa mudança aí que está sendo feita, que na verdade ela é uma mudança lá na lei para criar uma nova, que é um complemento lá, porque ele não estava no orçamento de 2024 para 2025, sendo que o município foi contemplado com várias creches, por exemplo, só que aí teve um crescimento urbano completamente desorganizado. Hoje fica difícil, a senhora é sabedora disso, de ter áreas que que o município possa utilizar para a construção de creche, para a construção de escola, para qualquer outro prédio público. Eu acho que vocês são sabedores disso, que a gente tem dificuldade com isso. Então, se ele está para 2025, porque ele é de caráter de urgência, até porque essas creches que nós fomos contemplados, elas têm que ser construídas o mais breve possível. Vereadora Marinete, só para esclarecimento, tudo dentro do orçamento, tudo aquilo que não está previsto, a Câmara tem que autorizar. A senhora está entendendo? Não, eu entendo. Então, esse valor da desapropriação não está dentro do orçamento. Então, se faz a abertura de um crédito, a Câmara tem que autorizar.
O Procad Suas, que é um recurso que está vindo do governo do Estado, do governo federal, também não está previsto no orçamento. A Câmara tem que autorizar, tem que colocar. Então, foi todos as legislaturas, vem vários projetos, inclusive na gestão passada, o vereador Jorginho era o presidente, foram vários projetos de abertura de crédito adicional aqui na casa, a senhora está entendendo? Então, todo projeto, tudo aquilo que não está previsto no orçamento, ele tem que ser previsto. E quem autoriza é a Câmara, então é por isso que está sendo autorizado. Não existe previsão de desapropriação de áreas. Então, como foi colocado, eu até falei isso ainda agora, são 10 creches que o município vai ser contemplada. Hoje nós não temos áreas, o município cresceu, os prefeitos passados não deixaram área no município, o município vai ter que desapropriar. A senhora está entendendo? Vai ter que, uma terra de alguém vai ter que comprar aquela terra, desapropriar aquela terra para construir uma creche, para construir uma escola, algo que seja de interesse do município. Mas, para isso, nós precisamos autorizar. Então, é dentro desse orçamento de 2025. A senhora entendeu agora? Só para terminar, eu não fiz a pergunta sobre isso. Eu fiz a pergunta pela validade da abertura de crédito, se era só para o ano de 2025, porque na leitura dele, ele diz que é para o ano de 2025. A abertura de crédito. Para o eu sei que é para orçamento de desapropriação 2025. e tal. Eu sei que o projeto que nós estamos ouvindo, essa verba de abertura de crédito, é para desapropriação. A gente sabe disso. Agora, eu queria saber se essa lei vale só para o ano de 2025 ou se vale para o 2026 também. É para o orçamento de 2025. Correto? Continue discussão. Como nenhum vereador discute, eu vou colocar o PL, vou colocar o parecer em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, quem for contra se levante. Aprovado o parecer número 36 por unanimidade. Número 36 de 2025 por unanimidade. Agora eu vou colocar em discussão o projeto. Coloque em primeira discussão o projeto do Executivo número 22 de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal do município de Monte Alegre para o exercício 2025 e das outras providências. Está em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Manel Esbagaçado. O discurso da vereadora, pelo meu entendimento, agora que ele entrava, né? Porque o orçamento, ela pela uma parte, ela tem razão, porque ela não estava entendendo, porque quando o orçamento ele é feito de um ano para o outro, vereador, certo? Isso mesmo. Então, e o vereador explicou, vereadora, que nós estamos dando autonomia ao prefeito fazer o crédito e fazer uso do dinheiro. Se nós aqui votar contra, o prefeito não pode fazer isso, entendeu? Mas se a Câmara der o poder ao prefeito e ele tem que provar onde vai gastar esse dinheiro, seria importante que um orçamento desse também, seria importante se já tivesse área definida, entendeu? Para vir um projeto com mais clareza para esta casa também, para os vereadores, ter mais ciência do que está votando. Olha, nós temos área tal, tal, ela custa tal, tal, então nós temos que fazer uma emenda para comprar essa área para construir essa creche ou construir essa escola. Seria importante, porque quando vem um montante desse, a gente sempre fica com o pé atrás. Será se vão utilizar de forma correta, né? Mas nós temos outros meios aí que pode fiscalizar esse dinheiro, como o TCM, enfim, né? Então nós aqui, a nossa votação hoje é para dar autonomia ao prefeito. Muito obrigado.
Lembrando que a autorização que a Câmara está dando, como o senhor acabou de falar, é justamente para desapropriação. Ele não vai poder usar esse recurso para outra finalidade, tá? E nós somos fiscais do povo. Todo ato administrativo depois, qualquer terreno que for desapropriado, vai ser licitado, tem todo um processo que tem que ter transparência, correto? TCM vai ser conhecedor. Então, a Câmara, tanto como a sociedade, como o TCM, tem acesso. Continua em discussão o PL. Como nenhum vereador mais discute, coloca em primeira votação o PL número 22 de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal no município de Monte Alegre para o exercício de 2025 e da outras providências. O projeto de lei está em primeira votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Projeto de lei número 2 de 2025 por unanimidade. Agora eu vou colocar em discussão o próximo parecer que foi lido pelo primeiro secretário. Coloquei em discussão o parecer conjunto das comissões de Constituição e Justiça, Economia e Finanças referente ao projeto de lei número 3 de 2025, que altera a lei número 5.382 de 2024, Lei Orçamentária Anual do Município de Monte Alegre, para o exercício financeiro de 2025, a fim de incluir dotações orçamentárias na Secretaria Municipal de Trabalho e Inclusão Social, CETRINS, destinada à utilização dos recursos do PROCAD SUAS e do confinanciamento estadual. Está em discussão o parecer. Como nenhum vereador discute, eu vou colocar o parecer em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado o parecer por unanimidade. Agora eu vou colocar o projeto em discussão. Coloco em primeira discussão o PL do Executivo número 23 de 2025, que altera a Lei 5.382 de 2024, Lei Orçamentária Anual do Município de Monte Alegre para o exercício financeiro de 2025, a fim de incluir dotações orçamentárias na Secretaria Municipal de Trabalho e Inclusão Social, CETRINS, destinadas à utilização dos recursos PROCAD SUAS e do confinanciamento estadual. O projeto está em discussão. Como nenhum vereador discute, o projeto número 23 de 2025 está em primeira votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado por unanimidade em primeira votação. Não havendo mais matérias e nada mais a tratar na presente sessão, encerro a reunião, peço ao primeiro secretário para lavar a presente ata e convido os vereadores para uma sessão extraordinária em 5 minutos.